O tema do nosso trabalho é Prismas e Pirâmides, um jogo comparativo utilizando sólidos geométricos para o cálculo de áreas e volume. As práticas consagradas e tradicionais da educação já não oferecem aos futuros professores todas as habilidades necessárias para exercer a profissão, e os educadores matemáticos vêm procurando por novos métodos e estratégias que possam estimular e melhorar o aprendizado. Nos parâmetros curriculares nacionais, elaborados no final do século XX, já admitia-se que não existe um único modo para o ensino de qualquer disciplina, e para construir sua prática, é fundamental que o professor conheça as diversas possibilidades de trabalho numa sala de aula. No caso da matemática, entre as possibilidades de trabalho do professor, encontram-se o recurso de utilizar a história da matemática, das tecnologias da comunicação e jogos. A proposta do projeto integrador é utilizar jogos no ensino de grandezas e medidas e unidades de medida nos anos finais do ensino fundamental 2. Com a finalidade de atender essa proposta, foram pesquisados alguns aspectos da Base Nacional Comum Curricular para verificar quais os temas que os alunos de matemática devem estudar no 8º e 9º ano do ensino fundamental, e analisados alguns jogos tradicionalmente utilizados no ensino da disciplina. Adaptamos uma atividade desenvolvida por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, originalmente criada para ensino de geometria espacial, que verifica a relação entre volume de prismas e pirâmides, mas que, adaptada aos nossos propósitos, proporcionará ao aluno as habilidades para resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, bem como calcular as áreas de figuras planas. O objetivo desse trabalho é usar um jogo constituído de 3 pirâmides confeccionadas em cartolina para montar um prisma de base triangular, que será utilizado para estimular o aprendizado de cálculo de áreas de figuras planas, volume de prismas e unidades de medida para turmas dos anos finais do ensino fundamental. Foi escolhido este jogo porque os membros do grupo julgaram que tem grande potencial para despertar a atenção e estimular o interesse dos alunos, e também porque o conteúdo didático a ser desenvolvido contempla as diretrizes da BNCC, além do que o protótipo confeccionado é muito simples e de baixo custo. A elaboração de um jogo cooperativo que tem como objetivo provocar um estímulo nos alunos para adquirir novos conhecimentos, em seguida, fazer uma conexão da atividade com nossos verdadeiros objetos de estudo, problemas que envolvam cálculo de áreas e volume de um prisma triangular, ilustra a nossa opção por uma abordagem pedagógica baseada numa miscelânea de 3 teorias da aprendizagem: a behaviorista, a construtivista e a conectivista. O jogo escolhido consiste na montagem de um prisma de base triangular a partir de 3 pirâmides. A montagem tem como finalidade promover a cooperação entre alunos e provocar um estímulo para o estudo de cálculo de áreas e volume do prisma triangular, assuntos que serão introduzidos logo depois da atividade lúdica. Prisma é um sólido geométrico caracterizado por ser um poliedro convexo com 2 bases, polígonos iguais, congruentes e paralelas, além das faces planas laterais. Os prismas podem ser classificados de acordo com o número de arestas da base, triangular, quadrangular, pentagonal, etc., ou de acordo com a inclinação de suas arestas laterais, oblíquo e reto. O cálculo de áreas de figuras planas e de volume de sólidos geométricos requer ainda um conhecimento prévio das unidades de medidas utilizadas no Sistema Internacional de Unidades. O metro é a unidade de medida de comprimento do Sistema Internacional de Unidades. O projeto integrador funciona como uma complementação às disciplinas cursadas no 4º semestre do curso de licenciatura em matemática, porque todas elas foram essenciais para a elaboração deste projeto, mas também foram utilizados os conhecimentos adquiridos em disciplinas de outros semestres. Através de reuniões periódicas conhecidas como brainstorm, definimos os temas que poderiam ser desenvolvidos com o jogo. Houve necessidade de consultas à BNCC.
Através de revisão bibliográfica e consultas na internet com o Google Acadêmico, encontramos uma atividade que foi adaptada aos nossos propósitos. Com cartolina, confeccionamos os nossos protótipos. Um prisma de base triangular e 3 conjuntos de 3 pirâmides. Com os protótipos já confeccionados, nossos esforços foram direcionados para elaborar uma aula aplicando o jogo escolhido. O jogo foi aplicado no 9º ano da Escola Estadual Maria Cristina Lopes, do bairro Jardim Alvorada, no município de Jandira, em São Paulo. Na sala de aula, de início, houve uma explicação sobre poliedros, prismas e suas classificações. Em seguida, a sala foi dividida em 3 grupos, constituídos por 7 ou 8 alunos, e para cada um dos 3 grupos foi entregue um jogo, com as 3 pirâmides para que fosse montado um prisma de base triangular, semelhante ao protótipo apresentado. 2 grupos demoraram em torno de 10 minutos para montar o prisma. Todavia, um dos grupos teve mais dificuldade e até questionou se as peças realmente formavam um prisma de base triangular. Após todos os grupos terem montado os prismas, e depois de uma breve explicação sobre cálculo de área e volume, foi solicitado aos alunos que medissem com régua o comprimento e a largura das faces laterais, para calcular as áreas e o volume do prisma resultante. Como pretendíamos, o jogo funcionou como um estímulo ao ensino de cálculo de áreas de figuras planas e de volume de prismas, e o resultado fora bastante positivo. Os alunos se concentraram em montar o prisma e também participaram bastante das atividades que vieram em sequência. Essa experiência mostrou que o professor deve ficar atento para a introdução de novos métodos e estratégias que possam estimular e melhorar o aprendizado em matemática. E agora, a bibliografia consultada para execução do trabalho.